Olá, nós estamos aqui hoje fazendo esse debate para o grupo do Facebook Filosofês. Esperamos que vocês gostem, compartilhem, façam críticas e sugestões ao nosso vídeo. O tema de hoje é os desigrejados e a crise do cristianismo atual. Eu sou o professor Acioli, trabalho aqui no município de Búzios de Cabo Frio, trabalho também na Faculdade de Unopar e dou aula de filosofia, sociologia, história. Moisés também trabalha com essa disciplina, é professor de Araruama e de Cabo Frio, e nós vamos falar um pouco sobre esse tema. Olá, como o professor Acioli já me apresentou, sou o professor Moisés, trabalhamos com disciplinas as mais maravilhosas, principalmente da área humana, que é filosofia, história e sociologia também. Então nós estamos aqui para conversar, debater, um fórum de ideia, um assunto polêmico, mas eu e a Acioli, ou a Acioli e eu, a gente está sempre metido em polêmicas mesmo, então nós estamos aqui exatamente para isso. Além de polemizar, nós queremos também trazer alguns dados e esclarecer algumas coisas. O tema é sugestivo, os desigrejados e a crise do cristianismo na atualidade. Então eu já vou começar fazendo uma pergunta para a Acioli. O que ele entende que é os desigrejados? Os desigrejados são duas vertentes. E a primeira vertente sociológica, que é importantíssima, que é a questão do censo do IBGE, que ele tem percebido que um crescimento muito grande de uma população, sobretudo oriunda do meio evangélico, que admite ser cristão, admite ser evangélico, admite sua fé cristã, mas que não tem igreja, não tem denominação, ou seja, ele não é filiado a nenhuma instituição religiosa. Então esse aí é o grupo mais perceptível, que é esse grupo que o censo tem notado que tem crescido muito. E a gente vai falar depois sobre as razões desse crescimento, mas existe um outro tipo de desigrejado, que é aquele que eu falo que é no sentido da Bíblia, no sentido bíblico. A palavra igreja na Bíblia, é aqueles chamados para fora, vem de eclésia, que não tem nada a ver com as igrejas institucionais que estão por aí, a Batista, a Presbiteriana, a Igreja Católica. Isso aí é uma constituição do Império Romano do século IV. Então o desigrejado, na verdade, é todo aquele que não sabe o que significa ser igreja. Porque quem souber o que significa ser igreja nunca vai se sentir um desigrejado. Porque na verdade a igreja é a própria pessoa, ou então esse ajuntamento de fé que se reúne a partir da pessoa de Jesus. Então essa é a verdadeira igreja. Então nesse sentido não há desigrejado. Então se você se considera igreja, você não pode se considerar um desigrejado. Mas existe esse outro sentido, que é o primeiro, que é esse que o censo tem demonstrado, como eu já falei, que são aqueles que estão de fato, que abandonaram a instituição religiosa, mas que admitem ainda serem cristãos. É assim, ó, vamos resumir um pouquinho. Tem uma outra pergunta que eu mesmo gostaria de estar respondendo. É possível ser igreja fora da igreja? Ou seja, é possível continuar sendo um camarada que gosta, que preza, que ama a Cristo fora de uma instituição? Claro que é possível. É possível também você continuar sendo um cristão, um amante, um seguidor de Cristo dentro de uma instituição eclesiástica? Também é possível. Como a senhora explicou, desigrejado para aquele que já se considera igreja, pouco importa. Por exemplo, eu me considero um desigrejado, ou seja, eu não pertenço a nenhuma instituição. Não me considero evangélico, não me considero hoje cristão, porque ao amar a Cristo, eu não posso ser cristão. Porque a história do cristianismo é marcada por uma história de morte, de assassinato, de tragédia, de inquisição. É só você fazer uma busca aí na internet, você vai ver que a história do cristianismo, na verdade, é uma história de sangue, de morte, de crueldade, de caça a bruxas. Aí você, como protestante, deve estar falando, ainda bem que os protestantes não caçavam e não queimavam as bruxas. Bem, você é desinformado, porque a história também do protestantismo, em especial nas cidades teocráticas, é uma história também de caça e de morte de bruxas. A chegada aqui do cristianismo na América, tanto a América Espanhola e a América Portuguesa, é uma história horrível, de sangue. Milhares de pessoas, milhares de ameríndios, milhares de índios, como você queira chamar, foram mortos aqui na época da chegada e da conquista da América. O legal é a gente entender que o Brasil é um país católico. O legal é a gente entender que o Brasil é um país de evangélicos.
a gente vai fazer essa diferenciação entre católicos e evangélicos. Mas, na verdade, todos os dois grupos trabalham com o evangelismo, com o evangelho, principalmente os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. É o evangelho bíblico. Então, olha só, uns dados aqui interessantes. São 22% de protestantes, ou seja, de evangélicos no Brasil. São 67% da população se declaram católicos. Aí, é claro, nós teremos que explicar uma coisa aí. Há muitos católicos desigrejados, ou seja, que eu considero sendo desigrejado. É aquele camarada que no IBGE, numa pesquisa, fala, eu sou católico. Mas, na verdade, ele não segue os dogmas, as doutrinas, os rudimentos, como você queira chamar, da Igreja Católica, que é chamada Igreja Mãe. Ele é católico por nascimento, ele é católico até de batismo, ele fez lá a confissão, ele passou pela catequese, mas hoje dificilmente ele pratica a ortodoxia da Igreja Católica. De vez em quando ele se lembra que ele é católico, porque ele passa na frente da Igreja Católica e faz o sinal da cruz. Ali ele se lembra que ele é católico. Ou no censo IBGE, ou na vinda do Papa, que aconteceu há poucos dias aqui no Brasil. Aí ele se lembra que ele é católico. Ou na hora de defender, diante de um questionamento. Mas ele não sabe nada sobre a igreja, ele não sabe nada sobre a ortodoxia, ele não sabe nada sobre a Bíblia. Isso eu considero também uma pessoa desigrejada. Com certeza. A gente vai entrar agora na questão das causas que tem tornado as pessoas desigrejadas. As causas são variáveis. Antes mesmo da gente começar esse bate-papo aqui, nós falávamos sobre o ateísmo no Brasil, que também não tem nada a ver com o ateísmo europeu ou norte-americano. O ateísmo no Brasil é um ateísmo que ao meu ver, no ver de Moisés também, é um ateísmo falsificado. Porque é um ateísmo provocado pela decepção com as instituições, sobretudo com o neopentecostalismo. Então essa mesma decepções que faz com que uns se professem hoje ateus, é a mesma decepção que tem também levado milhares de pessoas a sair dos círculos religiosos, sobretudo os círculos religiosos pentecostais e neopentecostais. Porque você vai estar numa instituição que promete cura física, que diz que você vai ser curado, e aquilo não acontece. Que promete prosperidade. O cara não acontece. Você faz prosperidade fácil, que não passa pelo trabalho. Prosperidade fácil, aquela barganha. Você dá 10 para conseguir 100. Então tudo isso aí, ele tem gerado de pessoas altamente decepcionadas, frustradas, espoliadas, roubadas em muitos desses segmentos, e obviamente que isso vai gerar uma crise muito grande e, infelizmente, muitas dessas pessoas ainda, como são aqueles cristãos da instituição, eles saem dali totalmente frustrados, porque por mais que eles saiam dali porque eles veem que aquilo ali está errado, eles ainda se consideram ainda que aquele lugar ali é o lugar que traz a salvação. O legal, assim, olha, rapidinho te cortando, é que você fez uma comparação legal entre essa questão da Europa, Brasil, América, porque o protestante que trabalha com a prosperidade na Europa passa pelo trabalho. Tanto é que nós temos um livro muito conhecido, do Weber, chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. A prosperidade que o protestantismo entende na Europa passa pelo trabalho. Você tem que trabalhar e o seu trabalho é em louvor a Deus e por isso você prospera através do trabalho. A prosperidade aqui no Brasil não passa pelo trabalho. A prosperidade aqui no Brasil que essa galera aí prega, principalmente as neopentecostais, independente se você trabalha ou não, basta você ser um dizimista fiel. Ser fiel no pouco é o que mais eles falam. E sobre muito eu vou te colocar. Ou seja, se você der 10 reais, a promessa é que esse suposto Deus, esse pseudo-Deus, esse Deus que parece mais um diabo, vai te colocar numa coisa muito boa lá na frente. E esse futuro, sei lá quando vai acontecer. A espiritualidade da barganha. E essa espiritualidade da barganha é o que tem gerado milhares de pessoas decepcionadas com a instituição, e por muitas delas, por sofrerem ali, eles se saem da igreja e recebem esse título aí de desigrejado. Ou de ateus. Ou de ateus. Porque na verdade esse ateu que é decepcionado é porque um dia apresentaram para esse camarada um Deus que muito provavelmente é um Deus que é a cara do homem. Então ele se decepcionou com esse Deus. Então, já que esse Deus algum dia, quando eu precisei dele, ele não atendeu às minhas necessidades, eu agora não acredito mais nele. Na verdade, esse ateísmo, como a senhora falou, é da decepção e não da convicção, melhor dizendo, racionalizada. Como nós temos o Nietzsche, o Karl Marx e outros filósofos aí. Na verdade, é um ateísmo da decepção. Só para a gente perceber isso aí, você pode perceber que na Europa o aumento do secularismo e da racionalização
é o que gera o ateísmo, enquanto no Brasil é simplesmente a questão Da decepção. Então a gente queria comentar uma outra coisa também interessante, que é a questão política. Eu sempre falo que uma das questões que mais tem gerado vergonha nos arraiais cristãos é o envolvimento das instituições com a política, é o envolvimento de pastores com a política. Por quê? Porque no mundo, os brasileiros, eles se entendem a política como corrupção. E nós sabemos que a corrupção é algo generalizado no Brasil. Então entrar para a política, na mentalidade das pessoas, é entrar num mundo de corrupção. Então as pessoas, religiosas ou não, elas, ao perceber esse vínculo da igreja com a questão política partidária brasileira, eles sempre vão olhar aquilo ali como algo negativo. Tanto que milhares de cristãos têm vergonha da sua própria instituição, simplesmente porque o pastor ele tem envolvimento político, ele leva político no púlpito da igreja, bota lá no púlpito da igreja. Ou seja, mistura do santo com profano. Faz um showmício pro cara, e o político traz um cantorzinho evangélico para ele. Então essas coisas aí têm decepcionado muita gente, e muita gente tem se afastado por conta disso. Então a política aí tem gerado uma crise muito grande nos arraial, somente arraial protestante, tem levado pessoas nessa situação. Outra coisa, você deve saber que a bancada evangélica é a bancada mais faltosa e uma das mais corruptas. São várias as denúncias, são vários, né? Se você botar aí no buscador, na internet, né, que eu estou falando, você vai ver bancada evangélica e a corrupção. Várias as denúncias, são vários que fazem parte da bancada, pastores, presbítero, irmão, padre, porque a bancada evangélica também é constituída também por católicos. Então você deve fazer essa pesquisa, você vai observar que uma coisa é o que se fala, outra coisa é o que se faz, né? Então a corrupção é uma das características marcantes da bancada evangélica. Por isso eu sempre falo, esse negócio de que cristão vota em cristão, não cai nesse engodo não. Outra coisa, o dia que o Brasil tiver um presidente evangélico, o Brasil vai melhorar, muda. Mentira. Isso daí é lorota, isso daí é logorreia, mentira, tá? Não cai nessa. Cristão não deve votar no camarada porque simplesmente, unicamente, ele é cristão. Deve votar sim no camarada que ele analisou, pesquisou e ideologicamente, politicamente, o cara tem uma proposta legal para o Brasil, uma proposta legal para o Estado, uma proposta legal para a sua cidade. Então, cristão não tem nada de obrigatoriedade de votar em cristão. Negro também. Se fosse assim, o negro teria que votar no negro. A mulher votaria na mulher. O homossexual também deveria votar no homossexual. Não. O negro tem que votar naquele que tem a proposta melhor para o todo. Afinal, a polis é de todos, né? A comunidade é de todos. Então, uma outra coisa que eu queria falar, antes do Acioli passar a palavra para a Acioli, essa questão de juntar o santo com o profano. Gostaria de retornar isso do que a Acioli falou. Há uma tentativa muito grande de pegar, né, principalmente aproveitar os cantores que estão em evidência e trazer no púlpito das igrejas, né, e fazer com que isso venha convencer o fiel desavisado em votar no camarada. Nós estamos no ano eleitoral e você vai perceber que isso vai acontecer no mundo. Se a sua igreja fizer isso, é uma das características de que aquilo dali é uma falsa cristandade. Não, e o interessante sobre isso aí, Moisés, é que o governo brasileiro, na verdade, há 4 anos atrás, ele acabou com essa festa, porque ele proibiu o showmício. Então, na verdade, se lembra que até na eleição do Lula, quando o Lula ganhou a primeira eleição aí, podiam contratar grandes cantores, e aí a igreja evangélica se dava bem, porque ela fazia simplesmente culto mesmo, com diversos cantores no ar livre para cantar em comício. Hoje é proibido isso. Mas faz dentro da igreja. Dentro da igreja não é proibido. Fora é. Aquele palanque todo, na praça e tal, é proibido. Mas dentro da igreja pode trazer. Então é isso que eles fazem. Eles não fazem do lado de fora. Mas dentro da igreja eles chamam o bambambam, o cantor que está na evidência, ou um grande pregador, um grande orador, sem citar nome, vocês já sabem quais são. E aí coloca o cara no púlpito e depois sempre tem um políticozinho para dar a paz do Senhor, irmãos, nós estamos aqui, feliz é a nação que os judeus é o Senhor. Não tem nada a ver com a questão do político. Até porque, para o verdadeiro cristão, ele sabe que o reino não é terreno. O reino da conquista não é terreno. Isso era Velho Testamento, que Moisés lutava pelo terreno. No Novo Testamento, Jesus veio falando, ó, meu reino é outro. Se fosse assim, Jesus vinha como rei. Jesus veio como milos. Aquilo que eu sempre digo, que é usar o termo eu sempre uso a experiência do Billy Graham.
quando eu falo de política assim, vem logo na mente a experiência do Billy Graham, que eu até sempre comento, até com meus alunos, quando ele foi chamado a ser presidente dos Estados Unidos na década de 80, pelo Partido Republicano, e ele responde o seguinte: eu sou embaixador dos céus, eu não quero descer de cargo e ser presidente dos Estados Unidos. Ou seja, ele é alguém que entendeu que a sua missão de evangelista, de pregar o evangelho, era muito superior do que ser presidente dos Estados Unidos, que é o maior cargo que nós temos na Terra. Então ele entendeu que a sua missão é superior, mas não é assim que as pessoas têm entendido. E por isso existe essa luta desenfreada pelo poder, e é por isso que vem os escândalos. Você vê aí cristãos envolvidos no sanguessuga, envolvidos no mensalão, bispos de grandes denominações aí. Então mostra que essas coisas todinhas têm contribuído para essa decepção do povo com a religião e esse afastamento da religião, gerando esse movimento desigrejado que os próprios sociólogos falam que só tende a crescer. E até porque existe uma crise ética e doutrinária na igreja muito grande. As igrejas, tanto católicas como protestantes, a igreja católica, caso de pedofilia, acobertado pela cúpula da igreja. E exemplo, agora a gente vê o afastamento do Papa, do Ratzinger, por causa de escândalo de pedofilia e do envolvimento com o problema lá do Vatilix, ou seja, o Banco do Vaticano. Então a gente vê escândalo o tempo todo surgindo na religião. Então onde se ela que se diz detentora da moral e do bom costumes, tem pipocado escândalos um atrás do outro. Cai no descrédito. E daí ela tem caído no descrédito e tem gerado essa massa gigantesca dessas pessoas desigrejadas, essas pessoas fora da instituição. Uma outra coisa também que nós devemos também mencionar é a democratização do ensino, tanto do médio quanto do superior. As faculdades, por exemplo, aqui na nossa cidade mesmo, hoje nós temos a Veiga, a Estácio, antes só tínhamos a Ferlagos e outros polos que nós temos aqui. Isso tem ajudado a botar a galera para pensar. Pensar significa o quê? Ó, camarada ali, ele está fazendo algo de errado. Então essa galera começa a pesquisar, começa a analisar, você mesmo, que é o nosso ouvinte aí, com as nossas palavras aqui, não é porque somente nós somos seus professores ou não, estamos falando aqui, que você deve acreditar, não. Você deve examinar, ver o que é bom, ver o que não é para você. Não é porque também o seu pastor falou que você vai acreditar. Então essa questão da democratização dos estudos tem ajudado para que a galera venha entender qual o papel da verdadeira religião. Porque a religião, na verdade, é algo legal, é algo bom. Inclusive a própria Bíblia fala sobre ela, que a verdadeira religião é atender os órfãos, os viúvos, as viúvas nas suas necessidades. Eu esse dia coloquei até no Face. Eu quando tinha 11 anos, presta atenção nisso, eu quando tinha 11 anos, eu perdi minha mãe. Eu fiquei órfão. Estou esperando até agora a instituição eclesiástica que eu fazia parte vir aqui me atender nas minhas necessidades, que eu tive muitas necessidades. Eu tinha 11 anos, era adolescente, e ninguém veio me socorrer. A verdadeira religião, que a própria Bíblia fala, era para ter me atendido. Mas como nós fazemos parte de uma religião que prega ou uma grande verdade com algumas mentiras, ou uma grande mentira com algumas verdades, isso não aconteceu na minha vida. Com certeza. Então a gente percebe aí, como eu falei outrora, que esse número só tende a crescer porque os escândalos são variados em várias áreas, e a gente vê que é um câncer muito grande que tem maculado essas instituições aí. E fora que a gente vê também trabalho de pessoas que eram do meio religioso, como o Leonardo Boff, que vem aqui em Cabo Frio, que era do meio católico, o Caio Fábio, que saiu do meio protestante, e essas pessoas também, como têm denunciado de maneira sistemática, a corrupção, o desmando. É sacanagem mesmo que acontece nesse meio gospel, evangélico, seja lá o que você quer. O católico, com certeza, tende a aumentar o número de desigrejados. Eu acredito, porque no Brasil acontece o seguinte: a religião ela está em baixa, como o aumento desigrejado está em baixa, a religiosidade que está em alta. Porque as pessoas começam a ter uma multiplicidade de forma religiosa. Ou seja, o cara, como Moisés sempre fala, o cara faz campanha numa determinada igreja, vai para outra. Então, assim, como Moisés citou, o cara vai no culto da família em uma, na prosperidade em outra. Então, tipo assim, as pessoas continuam religiosas, mas a religião em si, aquela religião que prendia as pessoas, ela começa a perder o poder. O que acontece? É uma rodoviária. Se eu estou com problema familiar, eu vou numa igreja que trabalha com isso. Então, campanha da família, eu estou com problema na família, eu vou nela. Aí uma outra, depois resolvi o meu caso, né? Então agora eu estou com problema de desemprego. Aí tem uma outra que oferece a solução para a questão do desemprego. Então eu vou naquela outra. E eu não me fixo, né? Eu não me enraizo, eu não pertenço, aquela coisa de pertencimento. Então eu pertenço a todas.
É o pragmatismo. Aquela que está resolvendo o meu problema, eu estou dentro. Se nenhuma delas resolver, o que eu faço? Aí eu viro um ateu da decepção. Ou vira um desigrejado, cara. Você que sabe, você que escolhe. Eu quero perguntar uma coisa aqui para a senhora, já que estamos encerrando, vai ter outros. A senhora, você é desigrejado? Eu com certeza sou desigrejado. Bem, como eu falei, eu também sou desigrejado, mesmo entendendo que eu e a Cioli somos igreja, é diferente. Igreja que nós estamos falando, e outra galera tem tendência em atribuir as nossas críticas a Deus. A gente em nenhum momento criticou Deus. A gente está criticando o sistema religioso e a religiosidade em si.